Todos os dias nascem e morrem milhares de pessoas. É um ciclo normal. Não fique colocando regras, tudo acontece porque tem que acontecer. Você pode não gostar, achar ruim, mas é a vida. Não coloque Deus como um vilão por causa das coisas que não aconteceram do jeito que você queria. Deus tem os seus planos, as suas ideias sobre os planos de Deus não prevalecem. Deus sabe o que faz. Temos sim que agradecer a tudo o que acontece em nossa vida, seja bom ou não. Pense nisso. Tudo é para o nosso bem. Estamos sempre aprendendo. É preciso começar a viver. Liberte-se. Sonhe. É a melhor forma. Precisamos aprender a sonhar. Sonhar acordado. Sim, temos que ser um sonhador sempre. O silêncio é a chave. No silêncio encontrará a liberdade. Encontrará Deus. Com o silêncio você pode começar a sonhar e libertar-se. Ao parar a vida, coloque-se na posição de observador. Fique de lado. Observe os seus problemas de outro ângulo. Seja diferente, viva diferente. Com o despertar para a liberdade, você olhará para os seus pertences que já não usa e irá doá-los. Não mais ajuntará coisas desnecessárias. Com o passar do tempo, até mesmo o que é necessário não fará mais parte de sua vida. Sua liberdade será total. Com a presença do Pai em você, não precisará de mais nada, pois já terá tudo o que precisa para viver e ser feliz. Você estará confortado com o próprio eu, paciente com o ser que você é. Não precisa colocar máscara para alterar o seu eu, para agradar os que estão à sua volta. Seja autêntico. Quando alcançar a liberdade, pensará apenas em fazer o bem. Na sua mente não passará os desastres, pois naquilo que pensa tende a se realizar. Quem caminha por essa trilha do amor e almeja a liberdade, com toda certeza não julgará. Esse hábito não se encontrará mais em você. Há uma passagem muito bonita na vida de Jesus que vem mostrar claramente o sentido de viver sem julgar. Foi assim. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor.
Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Quem ama perdoa sempre, infinitas vezes, e engrandece as pessoas, qualquer pessoa. Vê sempre no irmão o que é bom e esconde o que é ruim. Transmitir apenas o amor, edificar as pessoas que estiverem à nossa volta. Esse foi o meu despertar e acredito que seja o caminho certo para todos. Com certeza, esse caminho que Jesus ensinou, o caminho do amor, é o verdadeiro caminho, não existe outro. Jesus se fez como nós no intuito de mostrar que é possível seguir por esse caminho. Ele se fez humano, igual. Quero também abordar que para seguir por esse caminho que Jesus indicou, existem seres que nos acompanham, nos protegem, nos guiam o tempo todo. Precisamos acreditar neles, conversar com eles. Temos que abrir o nosso coração e ter a plena certeza de que não estamos sós nessa caminhada. O nosso guia nos acompanha sempre. Está do nosso lado, nos animando, inspirando e usa todos os meios possíveis para se comunicar conosco sem intervir no nosso livre-arbítrio, pois essa é a nossa vida. Somos nós que temos que tomar a decisão final, escolher o caminho para ser seguido. Vou relatar uma experiência interessante que tive com o meu anjo da guarda. Ocorreu em 1982. Nessa época cursava a faculdade e para ajudar a mantê-la era necessário trabalhar. Montei uma oficina eletrônica no início das aulas em 1979. Pois bem, trouxeram um aparelho de TV para ser consertado, com um defeito que, para mim, naquela época, foi muito difícil de arrumar. Resultado: trabalhei nesse aparelho vários dias e nada consegui. Já exausto e sem saber o que fazer, resolvi parar. Cansado, pois trabalhara até tarde da noite. Fui dormir desanimado, pensando na possível solução para aquele problema. Quando acordei, depois de um sono aparentemente normal, do qual não consegui lembrar de nenhum sonho, ocorreu um fato interessante. Lembrei com extrema clareza de uma peça do televisor, o capacitor C526. Não sei como esse número foi aparecer em minha mente, mas corri para a oficina e fui direto para o capacitor C526. Tirei-o e substituí o componente por outro de igual valor. A minha pressa era tanta que nem me preocupei em testar a peça, para saber se realmente estava com defeito. Simplesmente troquei-a por outra. Ao ligar o aparelho, veio a maravilhosa surpresa. Funcionou em perfeitas condições. Alguém solucionou o problema. Para mim foi o meu anjo da guarda. Na Bíblia, o anjo da guarda aparece em torno de 300 vezes. Vou citar apenas algumas passagens. No livro de Jó, capítulo 4, versículos 12 ao 21. Daniel, capítulo 8, versículos do 15 ao 27, onde Gabriel aparece a Daniel e interpreta a visão. Mateus, capítulo 28, do 1 ao 8. O anjo anuncia às santas mulheres a ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 37. É a anunciação de Maria e encarnação do Verbo. Também em Lucas, capítulo 1, versículo do 11 ao 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 12,
versículo do 5 ao 10, onde Pedro é liberto por um anjo. O meu anjo da guarda apareceu de maneiras variadas. Em uma delas foi muito interessante. Aconteceu em 1998. Era uma tarde linda de verão, céu azul, árvores mostrando vida, mas ninguém consegue ver, tudo passa despercebido. Descia vagarosamente pela rua, meditando sobre a vida, sobre a cegueira do ser humano, onde só vê a matéria, o que parece interessar-lhe. Muitas vezes cruzamos com pessoas necessitadas e viramos as costas, mendigos, crianças sendo usadas para pedir esmola e nada fazemos, como se o problema não fosse nosso. Que covardia! Como somos cegos! Foi quando quase tropecei em um homem estirado no chão. Estava dormindo, totalmente bêbado. E agora, o que farei? Continuarei a ser cego? Seguirei o meu caminho como um covarde, um hipócrita? Pensei por algum tempo ali junto daquele homem e por fim resolvi agir. Fui até a casa mais próxima para pedir ajuda, talvez uma xícara de café bem forte e sem açúcar. Quem sabe resolveria em parte o problema daquele homem. Graças a Deus, atenderam bem e rapidamente voltei até aquele senhor. Acordei aquele ser e dei-lhe a xícara de café. E em pouco tempo já podia conversar e parece que entendia. Felizmente era uma boa pessoa. Soube entender o bem que eu fiz a ele e agradeceu. Conversamos por algum tempo. Tentei transmitir um pouco de esperança. Falei também sobre o mal da bebida, um pouco sobre a religião. Escutei também sobre os seus problemas, que não eram poucos. Escutei apenas, pacientemente. Por fim, conseguiu levantar-se. Parecia muito bem. Agradeceu muitas vezes e despediu-se. Continuou o seu caminho e eu o meu. Saí do local muito contente, parecia que tinha ganhado na loteria, se é que isto é bom, mas estava feliz. Pensava comigo mesmo, foi uma espécie de anjo para aquele homem. Olhei para trás e ele se distanciava vagarosamente. Um anjo, até que enfim eu fiz uma boa ação e com esse pensamento me engrandecia cada vez mais. Olhei novamente para trás e não vi mais o homem. Para onde ele foi? Voltei correndo para ver se o encontrava em algum lugar. Mas ele não estava mais ali. Corri até a esquina, era longe, mas quem sabe poderia encontrá-lo, mas ele não estava lá. Como uma pessoa pode sumir assim? Ainda mais uma pessoa debilitada como aquela. Parei e meditei alguns minutos. Não acreditava no fato que acabou de acontecer. Finalmente entendi. Não fui eu que fiz o papel do anjo, e sim aquele senhor desconhecido. Depois de todas essas experiências fora do corpo e com a ajuda do meu anjo, continuei a escrever essas linhas, tentando mostrar o caminho. Novamente eu afirmo, espero que você abra o seu coração para o novo. Se desligue do velho e tome um novo rumo na sua vida. Seja livre. Volto a dizer que vivemos como um peixe no aquário e vivemos felizes porque não conhecemos a existência dos rios, lagos e a imensidão do mar. Vivemos, vibramos em uma determinada frequência e estabelecemos fronteiras no mundo que conhecemos ou, se preferir, criamos. Mas podemos extrapolar esse mundo, esse pequeno mundo. O modo de fazermos essa passagem é através da oração. Jesus nos ensinou que devemos orar sempre. Através da oração, nós vamos conseguir abrir o nosso coração e nos libertarmos. Entretanto, o ser humano de hoje não consegue parar
ficar em silêncio, meditar, não pensar em nada, se desligar totalmente. Esse é um processo de se esvaziar, desapegar-se para que o Espírito Santo possa agir plenamente em nós. Mas isso é loucura para a sociedade de hoje. Parar, deixar de produzir, é para a grande maioria uma grande perda de tempo. Esse ensinamento está gravado na mente das pessoas de tal forma que levará muito tempo para ser mudado esse paradigma, mas é o caminho. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade vai perceber o erro e finalmente voltar para o caminho que Jesus indicou. Desapegar-se, pensar no outro. Tentando seguir por esse caminho, dilatando a minha percepção, que consegui perceber mais intensamente a presença do meu anjo em minha vida, sabia que ele estava sempre comigo desde a minha infância, como já disse em outro momento. Tudo parecia dar certo para mim. Aos poucos, fui percebendo que, quando o invocava e pedia o seu auxílio, ele prontamente me ajudava. Com toda certeza, ele me ajuda a escrever essas linhas, conversa comigo, me ajuda na leitura orante, em minhas homilias e tudo mais. Certo dia, desejei saber o seu nome e com grande espanto surgiu em minha mente a palavra Aylan. Esse é o seu nome e a partir de então nossa união ficou mais estreita. Hoje converso com ele do começo ao fim do dia. Ele está sempre comigo. Sinto em outros momentos que existem mais seres ao meu lado, não só o Aylan. Mas em cada circunstância da vida aparece outro protetor para me ajudar. Entretanto, Aylan é o único que nunca se afasta, está sempre comigo. É preciso abrir o coração, estar atento, desperto. Como disse, e é sempre bom repetir, quem muito corre nesse mundo, os considerados espertos, são os que dormem. Meditar, parar a vida, é aprender a viver, a sentir a vida e os seres que estão ao nosso redor. Mude o sentido da sua vida, pare o mundo, viva, seja livre.